Salve galera, aqui é Silvio Santos e agora nós vamos estudar sobre a negação de quantificadores, tá? Quantificadores usados nas sentenças, tá? Os quantificadores que nós vamos estudar são o quantificador, né, universal, né, que é o para todo, e o quantificador existencial, que é o existe, né? Então nós vamos ver agora como é que nós negamos o para todo e o existe numa sentença, né? Então nós vamos começar com negar para todo x, né? Eu tenho aqui o que é equivalente a negar para todo x. Basicamente, a negação do para todo é o existe. E a negação do existe é o para todo. Então, negar para todo x significa dizer que existe, né, pelo menos um x. Veja que eu estou lendo assim, existe pelo menos um x, porque tem muita gente que entende que isso quer dizer que existe somente um x. Não, podem existir mais do que um x. Então existe pelo menos um x, é a melhor forma de transcrever, né? Então, negar existe pelo menos um x, né? Vai ser escrever para todo x, ok? Bem simples assim. Então agora vamos negar os outros, né? Vamos agora negar que para todo x existe uma condição chamada P de x, né? Que vai falar do x, né? Então a gente está trabalhando aqui com x e vamos dizer que tem uma condição que fala sobre esse x. Então negar que para todo x acontece essa condição P de x, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai negar o quantificador e vamos negar a condição, tá? Então, negar o quantificador e negar a condição. Então, negar para todo é dizer o quê? Que existe pelo menos um x, né? E em seguida vamos negar a condição, né? A propriedade, né? Então, depois vamos negar a propriedade, tá? Então, estamos escrevendo assim por alto. Então, basicamente é dizer que existe pelo menos um x, tal que não acontece essa propriedade. É bem simples assim. Vamos agora negar que existe um x, e se existe pelo menos um x, acontece essa condição aqui. Então, a mesma coisa, vamos negar o quantificador e vamos negar a propriedade. Então, a negação de existe pelo menos é para todo x, né? E aí, a gente nega a propriedade ou a condição que fala do x, né? Então, vamos negar P de x, né? E aí a leitura vai ficar que para todo x não acontece esse P de x, essa propriedade, né? Vamos aumentar um pouquinho mais o nível e vamos misturar os quantificadores. Então vamos negar que para todo x existe pelo menos um y, tal que acontece uma propriedade que vai falar do x e do y, tá? Então aqui vai ser a mesma ideia. Vamos negar os quantificadores e vamos negar a propriedade. Então vamos lá. Para negar para todo x, eu escrevo que existe pelo menos um x. Para negar que existe y, eu escrevo a negação de existe, que é para todo y, né? Para todo y. E agora, em seguida, eu nego a condição, né? A propriedade, que é o P de xy. Então, eu vou negar P de x, né? P de xy, tá? Então, eu vou negar P de xy. Ok. Se quiser aqui organizar, podemos colocar entre parênteses, né? Esses itens aqui só para ficar organizado mesmo, né? Então, basicamente é isso. Então, negar que para todo x existe pelo menos um y, tal que acontece essa condição aqui, P de xy, é a mesma coisa que dizer que existe x, ou existe pelo menos um x, tal que para todo y não acontece a propriedade P de xy, tá? E agora vamos ver um exemplo prático, né? Que vai unir a aula de negação de conectivos lógicos com essa aula de negação de quantificadores. E temos uma sentença aqui que diz assim: existe um n pertencente aos inteiros, tal que, se n é primo, então n é ímpar ou n é igual a 2, né?
Então, vemos que nós temos o quantificador existencial, existe N, e temos também o conectivo se, então, né? Tá aqui, ó, se então, a condicional, né? Ok, uma coisa que a gente vai olhar logo é que o N é primo, é o nosso P, né? Ok, e que N é ímpar, né? Ou, que vai até o fim, né? N é igual a 2 é o nosso Q, né? Ok, é o nosso Q. Só que perceba que no meio do Q, né? Eu tenho N é ímpar ou N é igual a 2. Então aparece o ou também, que é a disjunção, né? A disjunção está no meio. Então nós temos um consequente dentro dessa condicional, né? Que é o nosso Q, que ele é, podemos dizer assim, que ele não é simples, né? Ele possui uma disjunção, né? Juntando duas sentenças dentro dele. Então, como é que a gente vai negar, né, basicamente? Se eu escrever aqui em simbologia, nós vamos dizer que o que temos escrito ali é existe N, né? Tal que vai acontecer o quê, né? Que se N, né? Ou seja, se o nosso P ali, ó, P, então, Q, né? Basicamente é o que a gente tem ali. Existe um N, né? Tal que acontece essa propriedade. Se P, então Q, né? Só que o nosso Q ali é uma junção, tem uma disjunção, né? Tem uma N é ímpar ou N é igual a 2, né? Então, basicamente, né? O que nós temos ali vai ser o quê? Existe um N, né? Tal que acontece uma condição. Que condição é essa? Se P, então, e a gente vai ter um Q lá misto, que vai ser o quê? Posso escrever assim, ó, Q ou, que é a disjunção, um R, né? É basicamente isso que a gente tem ali, né? Então a nossa condição é uma condição, né, P, então Q ou R, né? Basicamente é isso. E como é que eu vou negar isso? A gente vai negar o quantificador e vai negar a propriedade, né? Então vamos lá. A gente vai negar o quantificador. Então se eu nego existe, eu escrevo para todo N. Perfeito, né? E agora basta que a gente negue a condição que é P, então Q ou R, né? Basicamente isso. Eu vou colocar aqui Q ou R entre parênteses, né? Para a gente separar bonitinho aqui. Então, agora só basta que a gente saiba o que é negar essa propriedade, ou seja, o que é negar essa condicional, né? Onde o consequente tem uma disjunção, né? Então, basicamente, a ideia é o quê? Que a gente viu no estudo anterior, né? Que para eu negar uma condicional, basta que eu mantenha a minha antecedente, que é o meu P, e negue a minha consequente. Então, negar P, então Q, ou P, então Q ou R, significa manter o nosso antecedente e, né, negar o nosso consequente, né, que é P ou R, ok? Mantemos o primeiro e negamos o segundo, né? Assim que se nega uma condicional. Agora só basta observarmos o que é negar essa disjunção Q ou R, né? Basicamente vou repetir aqui, ó, para todo N, P, né? Que é a condição, e negar uma disjunção, a gente viu na aula passada, que é o quê? É negar o Q e negar o R, né? Tem que negar os dois ao mesmo tempo. Então eu vou negar o Q e negar o R, ok? Então, basicamente, negar que existe um N, né? Tal que acontece a propriedade P, então Q, né? E nosso Q aqui é composto, é um Q ou R, é uma disjunção, né? Basicamente, negar isso aqui é negar o existe o N, que vai virar para todo N, né? Basicamente, e negar o P, então Q ou R, né? Que basicamente é manter o P e negar o Q ou R, que a gente viu que negar uma disjunção nada mais é do que negar o Q e negar o R, né? Basicamente. Então, transcrevendo, a nossa sentença vai ficar o quê? Para todo N, basicamente, para todo N pertencente aos inteiros, né? Tem que lembrar que o nosso N pertence aos inteiros, né? O que é que acontece? Qual é a condição, né? P e não Q e não R, né?
O nosso P é N é primo. O nosso Q, posso escrever que é N é ímpar, né? E o nosso R vai ser, né, basicamente aqui, se a gente for separar, o N igual a 2, né? Então, basicamente, eu vou dizer o quê? Ó, que acontece que, ó, P, que é N é primo, ok, N é primo. Aí eu vou escrever o quê? I não Q, I não R, né? Primo I. Quem é o Q? N é ímpar. Vamos negar isso, né? Vamos escrever não Q. N, vou escrever aqui, ó. N não é ímpar, tá? N não é ímpar. Ou seja, basicamente você pode escrever que N é par, né? Eu estou escrevendo aqui N não é ímpar, mas você pode escrever N é par, né? E aí o que é que acontece também? Vamos negar o R. O R é que N é igual a 2. Então vamos escrever que I, N é diferente de 2. Então, negar que existe N pertencente aos inteiros, tal que se N é primo, então N é ímpar, ou N é diferente de 2, né? Basicamente é dizer que para todo N pertencente aos inteiros, N é primo e N não é ímpar e N é diferente de 2, tá?